Fala, estrategista, tudo bem? Meu nome é Bruno Ferraz, sou professor de cardiologia do Estratégia Med e venho aqui nesse vídeo hoje trazer as atualizações da Diretriz Brasileira de Síndrome Coronariana Aguda sem supra. Saiu agora, né, da SBC. Essa atualização que saiu, eu sou um dos autores, tenho orgulho de ter participado da formulação dessa diretriz. Então, eu vou trazer para você o filé, o que é mais importante, as principais modificações dessa diretriz. Então, vamos lá. Primeira modificação importante, né? Vou jogar aqui na tela para facilitar a visualização de vocês, é o famoso conceito de infarto versus injúria miocárdica. Para acontecer um infarto, necessariamente eu preciso ter o quê? Eu preciso ter elevação e queda de troponina, a famosa curva de troponina, tá? Então eu tenho que ter essa curva de troponina, elevação e queda. Porque quando eu tenho um infarto, necessariamente acontece agressão ao coração, mas quando acontece a agressão ao coração, o que acontece com a troponina? A troponina vai subir e vai cair. Então, necessariamente, eu tenho que ter elevação e queda, a famosa curva de troponina. Porque às vezes o paciente chega na emergência, dor no peito, dor no peito, dor no peito, você vai ver a troponina, a primeira troponina elevada. Você fala, ih, meu Deus, infartou. Aí você vai dosar a segunda troponina, está lá, mesmo nível. Então a troponina está estável, ela está elevada, mas está estável. Então nesse caso está diante de um paciente com injúria miocárdica crônica, não é infarto agudo. Beleza? Quando sobe e desce a troponina, eu faço uma injúria miocárdica aguda. Para ter infarto, eu preciso de quê? Eu preciso de uma clínica de infarto. Então, eu preciso de isquemia aguda. Clínica de infarto é dor no peito, alteração de eletro, faz um ecocardiograma com alteração contrátil. Então, você faz o cateterismo, está lá o trombo na coronária. Então, não tem jeito. Isso aí é infarto. E a partir do momento que você documenta um infarto, esse infarto ele pode ter dois tipos. Infarto tipo 1, que é aquele infarto tradicional, aterosclerótico, ruptura, erosão de placa, ou infarto tipo 2, que é aquele infarto de demanda, né? Oferta versus demanda, né? Que é o infarto tipo 2, tá bom? Se o paciente não faz clínica de infarto, o paciente faz uma injúria miocárdica aguda, mas ele não tem isquemia aguda, que acontece, por exemplo, na miocardite, fibrilação atrial e na sepse. Então, um dos principais pontos dessa diretriz é justamente como você vai interpretar a troponina na emergência. Quando eu falo de troponina, eu estou falando de troponina ultrassensível, que é uma tecnologia mais recente de troponina, que não é tão recente assim, existe mais ou menos há 10 anos, mas não são todos os hospitais que dispõem desta tecnologia. Então, como a troponina é ultrassensível, qualquer grau de agressão ela já consegue detectar. Além disso, um conceito importante é a diferenciação entre minoca e tinoca, uma palavrão, né, que é em inglês, né? Minoca é myocardial injury in non-obstructive coronary arteries, né? Em inglês ele é britânico, né? Então, nesse caso, eu tenho um cenário de infarto do miocárdio, myocardial infarction, em non-obstructive coronary arteries. Significa que eu tenho infarto sem lesão obstrutiva nas coronárias. Você, poxa, mas como é que isso acontece? É possível isso? O paciente fez um infarto, não tem lesão obstrutiva? É possível, sim. Que é justamente aquele paciente que você jura que tem lesão, você manda o paciente para o cateterismo, chega lá, não tem lesão nenhuma, tá? Que é esse paciente que vocês estão vendo aí na figura. Principais mecanismos. O paciente pode fazer uma fissura de placa, pode fazer uma erosão, pode ser uma dissecção coronária. Já peguei um caso, o paciente tinha uma dissecção coronária. O paciente fazendo muito exercício físico, correu, dissecou a coronária. A pressão subiu, dissecou a coronária, né? E aquilo acabou se resolvendo espontaneamente. Alguma desordem de equilíbrio ou de oferta de consumo, embolia como coronariana, um espasmo coronariano, a famosa angina de Prismento, fez um espasmo muito grande na coronária, fez toda a clínica igualzinho de infarto, né? Ou a famosa disfunção endotelial, a doença microvascular, também pode causar o que a gente chama de minoca. Outra entidade é a tinoca, aquele paciente que tem uma elevação de troponina, né, sem nenhuma manifestação de infarto ou de obstrução coronariana, que é troponin increase in non-obstructive coronary arteries, tá bom? Então é só a elevação da troponina no contexto onde eu não tenho lesões obstrutivas. Então, principais mecanismos: insulto adrenérgico, inflamação, aumento do consumo, o famoso Takotsubo, né? Síndrome de Takotsubo gera o quê? Gera tinoca. Porque aquela descarga adrenérgica que existe no coração vai gerar algum dano ao coração, mas o paciente ele não vai ter nenhum evento vascular, nenhum evento associado ao vaso. Ele pode ter até realmente um quadro clínico parecido com um insulto isquêmico, né? Parece um infarto, o Takotsubo no início ele tem toda a cara de um infarto, mas o mecanismo ele é adrenérgico, beleza? Seguindo a nossa aula, uma das mudanças importantes é com relação à realização do eletrocardiograma. Ficou mais clara agora a necessidade das derivações adicionais, né? O eletrocardiograma sempre
sempre foi nas síndromes coronarianas agudas, né, um grande divisor de águas. Chegou um paciente com dor no peito, tem que fazer o eletro o mais rápido possível, em até 10 minutos. Sempre lembrar de repetir o eletrocardiograma, especialmente em paciente sintomático, que é doente que não melhora. O doente está na emergência, está com dor no peito, tem alguma coisa errada, né? Então você pensa na possibilidade de algum evento, às vezes um diagnóstico que você não pegou, e sempre pensa nas derivações adicionais. Fazer V3R, V4R para ver ventrículo direito, V7, V8 e também incluir V9 para pensar em quê? Infarto posterior. V7, V8, V9 a gente vai fazer lá para trás, pensando sempre em infarto posterior. Especialmente no paciente que tem um eletro de entrada não diagnóstico, o paciente continua sintomático. Pensar sempre nesses diagnósticos possíveis, né? Biomarcadores, né? Biomarcador. Agora, essa diretriz ela traz para consolidar a troponina ultrassensível como principal biomarcador no paciente com infarto. Claro que ainda não está amplamente disponível, mas o fato de você colocar isso numa diretriz, isso força as instituições a tomarem a conduta de assumir a troponina ultrassensível como um principal biomarcador. E é o melhor biomarcador mesmo, porque qualquer grau de agressão ela já eleva. Ela já começa a elevar com 30 minutos a 1 hora de infarto, já tem elevação de troponina. Então eu não preciso dos outros biomarcadores. Qual era o problema da troponina convencional? Ela só começava a elevar lá com 4, 5, 6, 8 horas, né? Então demorava muito a elevar. Chegava um doente para você na emergência, você ficava na dúvida, será que esse paciente está infartando, não está infartando? Aí fazia mioglobina, CKMB, um monte de coisa, ainda ficava naquela dúvida porque não são os marcadores mais específicos. Hoje a diretriz pontua que a troponina é o biomarcador de escolha. Se você tiver troponina ultrassensível, nenhum outro biomarcador precisa ser solicitado para o seu paciente. E como é que você vai solicitar a troponina para o seu paciente? Como ela é ultrassensível, né? E como eu falei para vocês lá no slide inicial, que é importante identificar se o paciente faz curva de troponina, você faz elevação e queda de troponina, então tem que verificar a troponina logo na entrada. E lembra que eu falei que com 1 hora ela já eleva. Então eu posso repetir essa troponina em 1 ou 2 horas. Tem alguns tipos de troponina, então depende do laboratório, né? Tem que checar com o laboratório do seu hospital qual é a troponina sensível que você está utilizando. Às vezes só vai levar com 2 horas. Tá bom? Então depende muito do kit, do grau de diluição do seu marcador. Tá? Então mais de 1 a 2 horas vai ser suficiente para você avaliar se seu paciente infartou de fato ou não. O paciente chegou, tá normal a primeira dosagem, a segunda dosagem subiu alguma coisa? Opa, é um paciente que provavelmente eu tenho que continuar essa dosagem de troponina para identificar se esse paciente tem algum problema ou não. Beleza? Lembrando que a CKMB ela pode ser abandonada, eu só vou cogitar a CKMB se porventura não tiver troponina, né? Se não tiver troponina eu posso utilizar, né? Lembrando que a CKMB ainda cai nas provas de residência, ela é importante naquelas situações de reinfarto, né? Porque a troponina fica elevada por um longo período, né? Então é um bom marcador no reinfarto e a diretriz taxa que não se deve utilizar a mioglobina como marcador de necrose miocárdica, beleza? Triagem inicial. Como é que você vai triar esse paciente na entrada? A diretriz anterior, ela sempre ficava na dúvida. Como é que eu vou avaliar meu paciente? Tinha um monte de score de risco. Grace, time RISC, um monte de coisa. Só que essa diretriz, ela pontuou que agora como você tem que avaliar inicialmente o paciente. O paciente chegou com dor torácica. O que você tem que fazer com todo doente? História clínica, exame físico, eletro em até 10 minutos, né? E dosagem de troponina. E além disso, eu vou avaliar esse paciente através do score, que é o Heart Score, que foi o score escolhido por essa diretriz para você fazer a avaliação na emergência. Por que eu escolho esse score? Esse score ele é muito bom para eu ter segurança para liberar o doente. Os outros scores, o Grace, time RISC, é muito bom para eu definir qual doente que vai morrer. Mas para o doente que eu posso liberar para casa com tranquilidade, ele não é tão bom assim. O Heart Score ele é bom para essa população. Se eu tenho um paciente com Heart Score abaixo de 3, com uma troponina em tempo hábil, negativa, eletronormal, sem antecedente DAC, eu posso liberar esse paciente com segurança da emergência. Se você não conhece o Heart Score, esse é o Heart Score. O Heart Score é um mnemônico, né? Então são 5 letras, né? São 5 itens. H de história, quanto mais sugestiva é a história do seu paciente, maior vai ser a pontuação. Todos os itens pontuam 0, 1 ou 2, tá? Então, quanto mais sugestivo, maior vai ser a pontuação. O segundo ponto é o eletrocardiograma. Então, quanto mais alterado o eletrocardiograma, maior vai ser a pontuação. A letra A, de anos, idade, né? Então, quanto mais idoso o paciente, maior a pontuação. O R de risco, né? São os fatores de risco, né? Então são os fatores de risco que você tem que considerar. Quanto mais fatores de risco, mais grave. E por último, a troponina. Quanto mais elevada a troponina, mais grave esse paciente. Então olha na figura que o paciente tem um Heart Score abaixo de 3, a taxa de eventos desse paciente é baixíssima. Então é um paciente que você pode liberar da emergência com
tranquilidade. E esse algoritmo, né? O algoritmo ficou bem grande, né? Eu vou jogar na tela para vocês identificarem melhor. Chega para você um paciente com dor torácica, né? Então, se eu estou diante de um paciente de uma síndrome coronariana de alto risco, né? Não tem jeito. Aquele paciente com angina refratária, instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica, paciente fazendo edema agudo de pulmão, paciente que faz supradesnível de segmento ST transitório, não tem muito jeito. Esse paciente tem que ir para abordagem invasiva imediata, aqui na seta vermelha. Em contrapartida, esses algoritmos é muito fácil você seguir os extremos. Os extremos é sempre muito fácil, né? O paciente que é muito grave é fácil de ver que está muito grave. Então, esse paciente tem que ser abordagem invasiva imediata. Já que na setinha verde, né, se o paciente, por exemplo, tem dor há muito tempo, a dor torácica é há mais de 6 horas, então eu não preciso fazer muitas dosagens. Uma dosagem de troponina, ela é suficiente, né? Então, uma troponina ultrassensível abaixo do corte com eletro normal. E se o paciente tiver sem dor, heart score abaixo de 3 e diagnóstico diferencial excluído, é sempre importante, porque às vezes o paciente está fazendo um TEP. Aí você vai aplicar o heart score, aí vai dar baixo mesmo, né? Vai dar baixo. Mas na verdade, você está fazendo um TEP, você está mandando para casa um paciente com TEP. Aí não é legal. Beleza? Então, sempre considerar o diagnóstico diferencial também. Se o paciente já chegou com uma dor torácica mais recente, sempre 2 dosagens, né? A dosagem da segunda troponina ultrassensível vai ser em 1 hora. Se porventura você não tiver a dosagem de troponina ultrassensível, né? Você vai dosar a troponina de 3 a 6 horas. Vai manter o paciente em observação. E se esse paciente apresentar elevação de troponina, algum sinal de isquemia ou alteração na motilidade do eco, se você, porventura, nesse período de observação, considerar a realização de um ecocardiograma. O ecocardiograma ele é muito interessante naquelas situações que você está com dúvida diagnóstica, né? Pede um eco se está com dúvida diagnóstica. Se tiver um eco com alteração na motilidade, vai te ajudar muito a definir esse paciente. É um paciente que necessariamente você vai ter que internar no hospital, assim como o paciente na elevação de troponina, tá? Já naqueles pacientes caminho do meio, né, que o paciente tem um heart score mais elevado, né, um diagnóstico duvidoso, esse paciente você vai ter que fazer algum grau de estratificação não invasiva, ou com angiotomografia de coronárias, eco de estresse, ou cintilografia, ou até mesmo o teste ergométrico, tá bom? Então, esse é o fluxograma de avaliação do paciente na emergência, bem diferente do que a gente aplicava habitualmente, mas é importante entender que a gente começa sempre com a história clínica, eletrocardiograma, troponina e o score heart. Quanto mais baixo o score heart, mais tranquilo vai ser o seu paciente. Oxigênio também vem mudando nas últimas diretrizes, né? Antigamente a gente fazia oxigênio para todo mundo, chegou infartado, já ganhava um oxigênio. Hoje a gente só faz o oxigênio para quem está hipoxêmico. O paciente tem que ter saturação abaixo de 90 ou sinais clínicos de desconforto respiratório. Outra coisa que vem mudando bastante, que tem que ficar atento com relação a essa atualização, é o uso de morfina, né? Todo mundo fazia o famoso Mona, né? Monabis, Monalisa, né? Vários mnemônicos para você memorizar o atendimento inicial ao paciente no infarto, né? A morfina, né, foi descoberto em alguns trabalhos que ela atrapalha a eficácia antiplaquetária do segundo antiplaquetário, que é o inibidor P2Y12, né? Então, a morfina, hoje em dia, ela está sendo deixada de lado, porque pensa o seguinte, se eu estou chegando num ponto de ter que utilizar a morfina, é porque a dor ela é refratária. Se o coração dói muito, é porque o vaso está obstruído. Então, como é que eu vou resolver essa dor desse paciente? É abrindo o vaso. Então, é um paciente que você tem que mandar para o cateterismo, né? Não adianta ficar fazendo morfina. A morfina é um paliativo, tá bom? Então, tem que mandar esse paciente pro cateterismo. Beleza, galera? Então, vamos evitar morfina, né? E também não utilizar os anti-inflamatórios. Os melhores anti-isquêmicos são nitrato e beta-bloqueador. Tá? Então, o paciente está com dor no peito, você começa logo o nitrato. Você tem que sempre, quando vai começar tanto o nitrato quanto o beta-bloqueador, você tem que perguntar, identificar se tem alguma contraindicação. As principais contraindicações ao nitrato: pressão arterial baixa, uso de alguma medicação, por exemplo, tadalafila, sildenafil, né, nas últimas 24 ou 48 horas, né? Então, o sildenafil é 24, tadalafila 48 horas, né? Se tiver feito uso, não vai poder utilizar o nitrato, né? E os beta-bloqueadores, aqueles pacientes que têm maior risco de evolução para choque cardiogênico. Se o paciente está mega hipertenso, né, pô, capricha no nitrato, capricha no beta-bloqueador, tá? E aí chega para você um paciente, né, que você tem que definir qual é o tratamento antitrombótico dele, também é uma das principais mudanças na diretriz, né, o tratamento antitrombótico. Como é que a gente trata o nosso paciente?
principal mecanismo fisiopatológico do infarto qual é? O paciente faz um evento, uma ruptura de placa, né? Um evento trombótico, né? Eu tenho exposição de fatores de coagulação, então eu preciso travar esse processo. Por isso que eu utilizo sempre 3 medicações. O AS, para todo mundo, você pode ver que tudo começa com AS. Eu vou utilizar um anticoagulante e vou utilizar um antiplaquetário. Um segundo antiplaquetário, que é um inibidor da P2Y12, né? O que mudou é a maneira como eu vou utilizar essas drogas, né? No paciente que está instável, né, muito alto risco, eu vou fazer o CAT imediato, o que acontece? Se você não sabe, durante a hemodinâmica, na hemodinâmica, no cateterismo, para a realização do exame, eu preciso fazer heparina. Então não tem muito sentido, heparina venosa, né, heparina não fracionada, então não tem muito sentido você administrar enoxaparina. Vai fazer uso da heparina não fracionada na sala de hemodinâmica, então você vai utilizar logo a heparina não fracionada. Por isso que aqui no vermelho você pode ver que na heparina não fracionada vai ser o anticoagulante de escolha. O que acontece? Esses pacientes muito graves têm maior risco de complicações, né? Esse paciente pode fazer uma complicação mecânica. Então, o grande benefício do inibidor do P2Y12 é no paciente que ganha o stent. Enquanto eu não conheço a anatomia, vale a pena você esperar para conhecer a anatomia antes de indicar o uso do segundo antiplaquetário, né? Então você espera, manda o paciente para o cateterismo, faz só o AS, faz o anticoagulante, e manda o paciente para o cateterismo. Chega no cateterismo, de acordo com o resultado do cateterismo, você pode fazer o segundo antiagregante ou não. Porque às vezes o paciente é cirúrgico. E se você fez uma medicação que faz sangrar, esse paciente vai para a cirurgia, vai dar uma dor de cabeça danada. O paciente pode sangrar pra caramba, vai ter que tomar um monte de transfusão, não vai dar certo. Espera, um doente grave, esse doente é muito grave, eu estou abordando esse paciente como se fosse um infarto com supra, tá? Então esse paciente tem que ser abordado com gravidade. E em alguns casos, quando tem um infarto trombótico, você pode considerar também o uso do inibidor GP2B3A, tá bom? Nesses pacientes. Na setinha amarela, o CAT em menos de 6 horas. Trabalha no hospital que tem hemodinâmica disponível. Você fazer o cateterismo rápido, em até 6 horas. Nesse paciente, eu posso começar qualquer anticoagulante. Heparina não fracionada, enoxaparina ou até mesmo fondaparinux, com um detalhe. Quando você usa o fondaparinux, você tem que fazer heparina na sala. Quando você usa os outros, não precisa, tá? E nesse caso também você pode postergar, você pode considerar o uso do segundo antiagregante na sala. Como eu falei, o segundo antiagregante, o principal benefício dele é no paciente que ganha stent. Tá? E às vezes o paciente tem um risco hemorrágico mais elevado, você faz uma droga que faz o paciente sangrar e o paciente não precisa, então tem um diagnóstico diferencial. Às vezes o paciente tem um tacotisubo, né? Está fazendo uma medicação que faz sangrar para um paciente que está fazendo tacotisubo. Então dá para guardar, já tem trabalho mostrando que é seguro essa estratégia. Então o paciente que vai no CAT a menos de 6 horas, você pode fazer qualquer estratégia, ou pré-tratamento é você utilizar o inibidor P2Y12 já na emergência, pré-tratar antes do cateterismo, ou você pode optar pelo segundo antiagregante na sala de hemodinâmica. Se o CAT vai demorar um pouquinho mais, aí não tem muito jeito, né? Aí você tem que pré-tratar o seu paciente. Todo mundo vai fazer o AS, vai utilizar ou clopidogrel, ou ticagrelor, ou o prasugrel, né? Hoje as diretrizes, elas dão a preferência pelo prasugrel e pelo ticagrelor, deixa o clopidogrel só para os doentes que não podem utilizar o ticagrelor e clopidogrel. Lembrando que no paciente que vai precisar de algum uso de anticoagulante oral, só dá para fazer uso do clopidogrel, pensando aqui no cenário de infarto sem supra, né? Um infarto com supra, por exemplo, paciente que vai para trombólise, também só dá para utilizar clopidogrel, tá? E também no paciente de alto risco hemorrágico, também te prefere o uso do clopidogrel, que é uma droga um pouco menos potente, beleza? E no paciente também tratamento conservador, nesse paciente também eu vou fazer o mesmo tipo de tratamento, vou pré-tratar esse paciente, vou manter ele com enoxaparina e fondaparinux. Sempre lembrando que o anticoagulante ele fica até o stent. O paciente botou o stent, eu posso tirar a anticoagulação plena. A função da anticoagulação plena é impedir que o trombo cresça no contexto de exposição de fatores de coagulação. Ele tem um vaso, tem um dano vascular, né, uma lesão endotelial, tem fatores de coagulação à exposição ali, então o anticoagulante ele vai impedir que o trombo ele tenha algum grau de progressão. Botou o stent, acabou, não precisa mais do anticoagulante. Se o paciente vai ficar em tratamento conservador, você mantém o anticoagulante até a alta, né, ou até por 8 dias. Beleza, galera? Então essas são as principais novidades da diretriz, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode me procurar nas redes sociais, @professor Bruno Ferraz, que eu vou ter o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.